Agora o Francisco tem um root. Superpoderes, hein? Vamos lá. Compartilhando. Beleza, estão vendo minha tela agora, né? Bom, bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. É uma honra, como eu falei, estar participando aqui de novo e participar dessa comunidade incrível que é o DevOps Heroes. Tive a oportunidade já de estar presente aqui mais duas vezes antes e é muito bacana mesmo fomentar essa comunidade, estar aqui com vocês. Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre trabalhar para fora, né? Eu estou trabalhando para fora do país desde 2021 e eu fiz aqui um compilado de algumas coisas que eu vejo que algumas pessoas que têm interesse de fazer a mesma coisa têm dúvidas e tudo mais. Então, é mais para compartilhar um pouco dessa experiência mesmo. Então, aqui o que eu vou falar sobre aqui, né? E depois abrir para a gente discutir e ver outras possíveis dúvidas da galera aí. Primeiramente, começar com motivos, por que alguém gostaria de trabalhar para fora do país ou não, né? O que tem ali na balança, o que pesa para o lado do Brasil, o que pesa para o lado dos outros. Falar sobre como conseguir a vaga, né? Como é que você planeja a sua carreira, o que você estuda, qual a jornada, compartilhar um pouco da minha jornada profissional, que me fez conseguir isso, e falar um pouco também do processo seletivo, como é que essas empresas costumam selecionar as pessoas. E depois disso, dando aquela peneiradinha, né? Porque assim como no Brasil, fora do país, também nem tudo são flores sempre. E falar também de um assunto super divertido, super legal, que é papelada, contrato, imposto, coisas que a gente adora, mas também de coisa realmente boa, que é o recebimento, né? Ganhar dinheiro. E, por fim, vou falar dos riscos. Então, o que você está arriscando quando você vai para uma oportunidade dessa? E compartilhar também um pouco do dia a dia ali, né? Quando eu ligo o meu computador, começo a trabalhar, o que acontece ali no dia a dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Francisco, eu sou DevOps Engineer na Nearform, que é uma empresa irlandesa, mas apesar de ser uma empresa que tem a sede na Irlanda, ela é uma empresa global, eu trabalho com pessoas e clientes do mundo inteiro, é, e, e eu trabalho do Brasil, né? Eu estou no Brasil, eu moro em São Paulo, não tenho vontade de sair oficialmente, adoro viajar, mas eu gosto muito de morar no Brasil, mas também adoro trabalhar para a Europa, então eu consegui pegar um pouco do melhor dessas realidades. A Nearform ela é bastante famosa pelo Node.js, porque são core contributors do Node, né? Existem pessoas dentro da empresa que trabalham com open source e recebem para isso, o que é uma coisa que eu acho bem bacana. Eu tenho certificações de AWS e Kubernetes, e eu vim do mundo de desenvolvimento de software, então comecei como desenvolvedor full stack, trabalhando principalmente com .NET, JavaScript. Vou falar um pouco disso, dessa questão da evolução ou migração de carreira, enfim. Eu sou um cara esquisito, porque eu trabalho com tecnologia e eu não tomo café. E eu arranho um violãozinho, mas eu estou sempre estudando para tentar melhorar aí na música. Então vamos lá, alguns motivos para selecionar se trabalhar para fora do país faz sentido para você ou não, tá? Tem diversos motivos que são muito bons, outros que são motivos ok e outros que são motivos que, na minha opinião, não faz sentido você ir por esse motivo, tá? Então, os dois que eu considero os principais são esses que eu marquei aqui. O primeiro de todos é claramente o dinheiro. A questão das moedas fortes hoje em dia, então você conseguir uma oportunidade para trabalhar fora versus o que as empresas no Brasil pagam hoje, muitas vezes acaba valendo muito a pena, tá? Pela questão do câmbio mesmo. Ahn, e assim, vamos falar que a gente não gosta de ganhar dinheiro, né? A gente adora a tecnologia, mas ganhar dinheiro também é muito legal. Um outro motivo muito bacana que eu vejo é a questão de sair da bolha, de viver ali com diversas culturas. Então, no nosso dia a dia, a gente está sempre preso em bolhas, né? A bolha da empresa que a gente está, quais são as tecnologias que ela faz. Quando a gente entra aqui numa live do DevOps Heroes, por exemplo, a gente já está saindo de uma bolha.
né? A gente acaba muitas vezes entrando em contato com diversas coisas que a gente não entra em contato no nosso dia a dia. Quando a gente trabalha com pessoas da Itália, Inglaterra, Austrália, leste europeu, Índia, enfim, diversos lugares do mundo, num mesmo time, você acaba muitas vezes saindo da bolha, ter esse contato com pessoas diferentes, tanto para o lado de tecnologia ali do dia a dia, quanto modos de pensar da vida mesmo, né? Isso aqui é uma daquelas experiências que ultrapassa o profissional e chega até no seu engrandecimento como pessoa mesmo. Uns outros motivos que eu vejo para trabalhar para fora são a possibilidade de você viver totalmente em outro país, para quem gostaria, né, fazer. Eu gosto de morar no Brasil, como eu falei, mas isso não é unânime, né? Para quem gostaria de morar fora, é uma experiência muito interessante você poder estar ali no dia a dia totalmente inserido numa outra cultura. Eu já cheguei a morar fora, vou falar um pouco disso também. Mas uma coisa para quem não quer é que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo como home office 100%. Então, eu sei que tem gente que curte o modelo híbrido e tal, mas também tem alguns como eu que gostam mais do home office. E às vezes, quando você está numa empresa brasileira que é home office, você nunca sabe qual o momento que ela vai virar a chave e virar híbrida, né? Quando você trabalha para fora do país, ninguém vai falar, ô, pega seu jatinho e vem para cá 2 vezes por semana. Então, isso é uma vantagem também. Você não tem raiz fixas. Hoje eu posso estar morando aqui em São Paulo. Se amanhã eu quiser morar de frente para o mar, eu posso e vou continuar trabalhando normalmente. E se por acaso você voltar a morar para o Brasil, a trabalhar no Brasil, depois de ter tido essa experiência trabalhando fora, vai ser uma experiência super bem vista também. Todas as empresas no Brasil vão achar muito legal você ter tido esse contato com outras culturas e contato com a experiência, ter tido essa experiência internacional mesmo. Um outro ponto que eu achei bem bacana de trabalhar para fora é a questão da confiança que a gerência te dá. Então, é claro que tem muitas empresas no Brasil também que confiam na nossa expertise, só que eu sinto que é mais comum fora não ter esse monitoramento de quantas horas você está trabalhando, se você está batendo ponto, coisas, enfim, e até empurrar tecnologias goela abaixo porque o gerente bateu na sua mesa e falou que tem que ser assim, sabe? Nós somos vistos mesmo como experts na nossa área, eles confiam que a gente vai entregar aquilo que é proposto na sprint, enfim, e é tudo medido muito mais pelo rendimento, pela entrega, do que por horas batidas. O que, na minha opinião, eu considero bem mais legal, te ajuda até a ter uma vida mais flexível, ali planejar melhor o seu profissional, o seu pessoal. Se precisar sair no meio da tarde para resolver alguma coisa em hora comercial, depois trabalhar um pouquinho mais à noite, enfim, tem muita flexibilidade. Agora, meu warning aqui, minha ressalva, é sobre o desafio técnico, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente tem a tal da síndrome do Tupiniquim, que a gente acha que tudo é maravilhoso lá fora e nada que presta. E galera, a gente é muito, muito bom aqui. Isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando com outros brasileiros fora e aqui também, cara, nós somos muito bons. Então, tem muitas empresas aqui no Brasil que trabalham com tecnologia top. E eu sei que é o caso de alguns que estão aqui na chamada, outros não. E da mesma forma que aqui no Brasil tem empresas que são super boas e outras que são ultrapassadas ou que não trabalham com tanta tecnologia que a gente tem vontade de trabalhar, também tem de tudo. Então, assim, é preciso entender que se for para você sair de uma empresa que está trabalhando com uma coisa muito top e ir para uma empresa gringa que trabalha com algo inferior, tecnicamente, digamos assim, você pode até estar ganhando no curto prazo ali por estar com uma moeda mais forte, mas no longo prazo da sua carreira isso pode te prejudicar. Na minha opinião, se for para trabalhar para fora, no mínimo um desafio técnico do mesmo nível que você já tem, disso para mais. E falando em planejamento de futuro e longo prazo, não sei se vocês já ouviram essa pergunta aqui: onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu já ouvi essa pergunta em entrevistas, já ouvi essa pergunta de parentes da minha família, por algum motivo. E aí, quando me perguntam isso, eu, eu nunca soube responder e eu continuo sem saber.
E eu acho que, assim, pela experiência que eu tive, eu acho que tudo bem você não saber isso. Eu, há 5 anos atrás, eu não tinha a menor ideia de que eu estaria trabalhando para a Irlanda hoje, e mesmo assim é o que eu estou fazendo agora. Coisas acontecem, a vida acontece. E 5 anos antes de eu começar a trabalhar com DevOps, a maioria das pessoas na nossa área não sabiam nem o que isso daí era. E daqui a 5 anos, eu posso estar trabalhando em alguma coisa que ainda nem existe hoje. Então, a minha opinião é que talvez tenham pessoas que sejam boas de planejamento a longo prazo, mas se você é que nem eu, que também não é, eu vou mostrar um outro caminho de como guiar a sua carreira. Que o primeiro de tudo que eu penso aqui é a questão da evolução constante. Então, é você estar sempre estudando, sempre indo atrás daquilo que está rolando no momento, daquilo que são as trends para o futuro também. E eu gosto dessa frase, né? Seja o mais burro da mesa. Então, quando a gente está numa equipe, num time, onde a gente olha para a galera e fala, meu, essa galera é inteligente demais. Será que eu pertenço aqui? Tem um certo síndrome do impostor que é difícil de lidar quando você está nessa situação, porém, o conhecimento que você agrega de estar perto, de pessoas de altíssimo nível é muito legal. É muito bom mesmo. Então, desde as discussões técnicas que você tem, desde as reviews que acontecem, você acaba aprendendo muita coisa ali por osmose. Quando você é o especialista, o mais top da empresa, é legal, você é muito bom mesmo, mas pode ser que exista uma outra bolha, um outro ecossistema em que você não é tão bom assim e que você pode aprender mais, evoluir e não ficar parado, né? Não ficar parado, achar que o que você já sabe é o suficiente, e tudo mais. Outra coisa para trabalhar para fora, o inglês é essencial. Existem níveis que você não precisa ser o melhor, que manja tudo de inglês, é confundido com o americano, britânico, enfim. Vou falar um pouco mais sobre o inglês daqui a pouquinho. E prestar atenção nas tecnologias de mercado. Então, essa dica aqui eu acho interessante você fugir daquilo que só a sua empresa usa, aquelas ferramentas que ninguém nunca ouviu falar, só a galera sabe. Então, você ser um profissional mais de mercado do que aquele que é visto só dentro da empresa. É claro que isso aqui existem níveis também, né? Você não pode falar para sua empresa, eu não vou trabalhar com isso porque ninguém mais faz. Mas eu digo que na hora que você for dedicar o seu tempo de estudo, tentar ao máximo, dentro da possibilidade, fugir daquilo que dentro, que só existe dentro da sua bolha. E um guia interessante para saber o que olhar para o mercado é o landscape da CNCF. Então, entrar na página da CNCF, ver aqueles 1 bilhões de tecnologias que tem lá em vários níveis. Quando você estiver na dúvida do que estudar, eu sempre acho que sempre tem mais coisa para aprender, né? Sobre Kubernetes, sobre AWS, outras nuvens, Terraform, mas quando você quiser sair um pouco é, do arroz com feijão e querer olhar outras ferramentas, a CNCF é muito interessante para ver outros projetos também. Um outro ponto é não ter pressa, então você não precisa ser um sênior ou trabalhar para fora de um dia para o outro. Vive aquele momento que você está, vive em equilíbrio com a sua vida pessoal e vai estudando para conseguir ir evoluindo na sua carreira. E assim, eu consegui uma vaga já sênior para fora, né? Mas existem profissionais júniores também que vão para fora. Então, essa questão do conhecimento técnico muitas vezes acaba não sendo uma barreira para você ir, mas acaba sendo sempre um impulsionador para você conseguir as vagas mais interessantes. Num sentido que, assim, existem algumas profissões que dizem, né, que se você vai morar fora do país, a sua formação, a sua experiência aqui não vale tanto para fora, né? A nossa não é o caso, tá? Se você era um profissional júnior no Brasil, subiu para um profissional pleno no Brasil, sênior, enfim, você não precisa descer degraus para você ser um sênior fora. Então, você pode já sair de sênior no Brasil para ser um sênior no exterior. A sua carreira, a sua expertise, o conhecimento que você aprendeu vai ser levado e facilmente utilizado no seu dia a dia fora e no seu processo seletivo. Então, isso é valorizado. ah, e é isso, não ter pressa, viver cada dia aos poucos, não ter medo
É sempre assustador fazer esse tipo de mudança. O medo é uma coisa que protege a gente, né, de fazer besteiras, pular de prédios, enfim, mas também acaba impedindo a gente de buscar é, coisas diferentes, desafios novos, né, como esse. Mas a gente tem que arriscar, muitas vezes dá certo. é, e é isso, quem não arrisca, a gente não sabe, né? Perde muita oportunidade. A questão de ser facilmente adaptável, então, se você não tem um plano de longo prazo, que nem eu, você tem que conseguir se adaptar rápido e trocar rapidamente de plano para entender o que faz sentido e manter a cabeça aberta para as possibilidades, aquilo que está rolando ao seu redor. Sobre o inglês, eu vejo que assim, quando você vai para uma oportunidade dessa, ou tentar conseguir uma oportunidade dessa, você não precisa ser confundido com um americano, tá? O seu inglês não precisa ser o melhor inglês do mundo. Muitas vezes no Brasil existe uma cobrança maior do nível do inglês para você trabalhar numa empresa brasileira do que até os próprios estrangeiros cobram. Eles acham sensacional o fato da gente conseguir falar duas línguas, no mínimo, e pelo menos uma delas e numa língua estrangeira falar sobre assuntos técnicos, né, que já não é algo fácil. Então, eles realmente admiram a gente por isso. E eles entendem que nem tudo que a gente vai falar vai ser na conjugação verbal perfeita. Por exemplo, é, o mais importante que eu vejo é a comunicação. O nível de inglês que você precisa ter para conseguir uma vaga dessas é o nível de você entender o que estão te falando e eles entenderem o que você está respondendo, ou o que você está escrevendo e o que eles estão lendo. Então, a comunicação, você falar algo ser entendido, algo ser dito e você entender, esse é o nível que você precisa para passar. E existem muitas barreiras sociais no idioma, né? Muitas vezes você já está nesse nível, ah, e você não consegue destravar. Então, tem também toda uma questão de tratar a questão social, de timidez, de insegurança para conseguir isso, tá? Para melhorar no idioma, eu acredito que o inglês tem que fazer parte do seu dia a dia, tanto profissional quanto parte do seu lazer. Eu nunca fiz um curso de inglês, então eu não sei se fosse na cultura inglesa, nesses lugares, eu não sei nem qual nível que eu seria colocado lá. Mas a maneira como eu aprendi inglês é tendo ele como parte do meu dia a dia. Então, no trabalho, é sempre legal ler documentações oficiais das coisas que você está trabalhando, além dos blog posts, vídeos, comunidades brasileiras, ler a doc oficial mesmo. Você utilizar o inglês nos seus editores de texto, no VS Code, na console da AWS, nas suas ferramentas de trabalho, deixar tudo em inglês. E quando você for traduzir coisas no browser, evitar traduzir uma página inteira, ah, tentar pegar as coisas ali pelo contexto do texto. É claro que isso é mais difícil de ser feito, né? Mas é algo que com o tempo você vai ficando melhor. E quando você tem uma dúvida mesmo que você não consegue pegar pelo contexto, é claro que uma palavra, você jogar no Google Tradutor não é nenhum pecado fazer isso. E eu acho que fazer parte do lazer também ajuda muito, porque você acaba aprendendo inglês sem doer, sabe? Você não sente dor, você não está estudando, você está vendo o filme. Então, apesar da dublagem brasileira ser uma das melhores do mundo, ser excelente, eu acho que faz parte, para quem quer isso, você começar a assistir mais filmes legendados, para quem ainda não faz. Então, assistir filme legendado como diversão. Depois que você já assistiu o filme e gostou, reassiste ele com a legenda em inglês. Depois assiste de novo sem legenda nenhuma. O máximo possível jogar e escutar músicas também em inglês. Essa daqui é se possível, né? Se possível, eu recomendo você fazer um intercâmbio. Eu tive a oportunidade de fazer. Eu fiquei da metade de 2013 até a metade de 2014 nos Estados Unidos. Fiz uma parte da minha faculdade lá, fiz um estágio ali também. Eu não tinha um centavo no bolso na época, e eu consegui fazer graças a programas de bolsa que tinha no governo na época, mas hoje em dia o Ciências Sem Fronteiras ele não existe mais, porém diversas vezes eu vejo bancos oferecendo oportunidades de bolsa para intercâmbio. Enfim, isso aqui acontece tanto público quanto privado. É, Acho interessante prestar atenção nessas possibilidades. É algo assim que vale muito a pena você tá imerso.
numa cultura diferente, você acaba tendo que aprender as coisas na raça ali do inglês para viver e tudo mais. E ter esse contato mesmo com os outros. Eu achei essa experiência tão interessante que muitas vezes, até depois que eu voltei do intercâmbio, eu continuei trabalhando no Brasil e os processos seletivos que eu fiz, as pessoas queriam muito saber sobre isso. É algo que realmente vale muito a pena. Ah, Aí vem a questão da experiência do trabalho, né, a jornada do dia a dia. Então, não importa o quanto você estude isso aqui, você precisa ter as experiências reais, né? Você não cria experiência, você tem que passar por ela. Eu comecei como desenvolvedor, então eu trabalhei muito como. Aliás, eu comecei como desenvolvedor, não, eu comecei como analista de suporte, fui para o desenvolvimento de software. No desenvolvimento de software, minha stack era principalmente no back-end .NET e Nest.js, que é o framework do Node, e no front-end era AngularJS. Então, eu passei bastante tempo participando de projetos, diferentes projetos desenvolvendo nessas linguagens, até que começou a surgir esse carinha aqui chamado Docker. E aí o pessoal do time falou, vamos dar uma olhada, vamos tentar containerizar essas aplicações que a gente está desenvolvendo. Comecei a fuçar e criei ali o Dockerfile. Legal, agora a gente precisa botar isso para rodar em algum lugar. Onde a gente roda? Kubernetes. Então, lá vou eu estudar o Kubernetes e botar essa aplicação para rodar ali. Detalhe que quando eu comecei a olhar essas ferramentas, o termo DevOps estava ainda bem. é, falavam sobre a metodologia, sobre o futuro, não existia um cargo, né, disso, muito pelo contrário, as palestras eram sobre como DevOps não é um cargo, e sim uma questão cultural. Enfim, não vou entrar nessa treta, mas aí aqui aprendi o Kubernetes e tal. Legal, agora a gente precisa de algo automatizado para o código chegar do container até o Kubernetes. Então vamos olhar pipeline, Azure DevOps, vamos olhar é, é, GitHub Actions, enfim, disso tudo rolando, eu estava passando muito menos tempo desenvolvendo .NET e JavaScript e trabalhando mais com essas ferramentas. Então, eu mesmo com um cargo de desenvolvedor, eu estava muito mais próximo do que a gente chama hoje de DevOps. Até que a coisa cresceu, surgiu uma equipe de plataforma cloud, e como eu já estava com esses conhecimentos, me puxaram para essa equipe, e aí eu comecei a trabalhar com nuvem, Terraform, Prometheus. Aqui é uma ferramenta um pouco mais hipster, que é o Pulumi, que é tipo um Terraform para quem vem do desenvolvimento. Recomendo darem uma olhadinha depois. É a mais hipster das que tem aqui, mas das que eu falei, ferramentas de mercado, né? Quase todas aqui são ferramentas que praticamente todo lugar que você vai no Brasil e fora, isso aqui é muito utilizado. Então, assim, aqui algumas fotos de 3 momentos distintos da carreira, né? Uma delas, a primeira ali atendendo o telefone na época de suporte, conversando com o pessoal de seguradora com problemas diversos de computador. E nesse momento eu estava ainda na faculdade, eu não sabia, não tinha nem certeza se o que eu estava fazendo ali era o que eu queria mesmo para o meu futuro. Eu demorei bastante tempo para eu de fato me apaixonar pela profissão. Então, nessa segunda foto, eu já estou trabalhando com desenvolvimento, já tinha voltado do meu intercâmbio, e é quando eu estava indo para uma empresa de cimentos no Nordeste, lá em João Pessoa, para instalar, fazer o meu primeiro deploy de um sistema que eu tinha desenvolvido. Isso aqui não era nuvem ainda, né? Eu e esse meu amigo, nós éramos o container indo de avião até lá para instalar a coisa na empresa. Então, eu me apaixonei pela tecnologia mesmo quando, depois de tudo desenvolvido, testado, entregue, eu vi a coisa rodando nas televisões gigantes da empresa lá e como isso estava impactando a vida, a vida das pessoas, né, o dia a dia, olhar para aquilo e falar assim, cara, eu participei disso. Foi aí que eu realizei e vi que eu estava no caminho certo. E é normal você sentir que aquilo não faz sentido para você no começo, você não saber para onde você está indo, mas esse momento de, ele vem, uma hora ele vem. Aqui nessa última foto, ela é do ano passado, quando eu tive a oportunidade de ir para Islândia, um país que também, há 5 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu poderia ter ido trabalhar, né? Participei de uma conferência lá sobre Web3, onde eu aprendi muito sobre algumas coisas que eu trouxe na última palestra e do projeto que eu participei.
Enfim, então a gente passa por experiência e a gente não sabe o dia de amanhã, e a jornada de trabalho ela é muito importante para te levar para diversos lugares que você não imagina, dentro ou fora do país. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo. Como é que você faz para começar a ser envolvido eh, nessas empresas, né, de fora? Como é que eles olham para você? Então, a primeira, para mim, foi a que funcionou comigo, e eu vejo funcionando para muitas pessoas, que é a questão da indicação. Então, já hoje, quando eu vejo em eventos, já tem muitos brasileiros trabalhando para fora. Tenho certeza que tem alguns aqui, aqui online nesse momento. Não tenho a menor dúvida disso. E é muito comum rolar essa questão de indicação. Primeiro, porque algumas pessoas são muito gente boa mesmo e querem elevar a carreira da outra, mas até com quem não é tão gente boa, existem incentivos financeiros que são pagos para as pessoas que trabalham para fora e trazem outras pessoas para trabalhar. Então, muitas vezes, quando você indica um brasileiro que é muito bom e o cara passa no processo seletivo, a pessoa que indicou ganha uma quantidade bem relevante de dólares. Então, acaba sendo vantajoso para todo mundo, para o indicado e para quem indica. Outra que eu vejo funcionar muito é você melhorar o seu perfil do LinkedIn, ter um perfil forte ali com diversas conexões. O próprio pessoal de fora te acha, né? Eles que vêm atrás de você para as vagas, e para isso é sempre importante você ter sempre muitas conexões e principalmente ter um perfil em inglês. O LinkedIn ele permite que você tenha perfis em duas linguagens, em português e inglês. Você não precisa escolher uma ou outra. Existem outros sites, né, que eu mesmo nunca utilizei muito, mas eu vejo funcionar para algumas pessoas, né, Stack Overflow Jobs, Turing, tem outros sites que cada dia aparecem mais ferramentas de plataformas para utilizar pessoas da área de tecnologia encontrar trabalhos remotos. E aí aqui, depois que você é selecionado para começar um processo seletivo, né, seu currículo é visto como interessante pela empresa, tem algumas etapas que você passa, tá? As que eu marquei como azul são as 3 que eu passei para entrar na Nearform, mas eu sei que existem algumas outras empresas que têm outras etapas. Então, colocando aqui uma visão geral daquilo que pode aparecer ou não no processo seletivo. Então, geralmente tudo começa com uma entrevista de RH, vão querer entender seu background, a mesma coisa que aqui no Brasil. Mas claro que também entender o quão bem você consegue se comunicar, né? Nessa entrevista já estão analisando um pouco o seu inglês. Ah, Depois disso vem um exercício, um desafio, uma prova. Na Nearform não teve, mas muitas vezes eles podem te mandar ali um e-mail que você abre um questionário, ou então um desafio para você programar um terminalzinho, para você fazer alguma coisa no Shell ali, enfim, coisas desse tipo. Aí vem uma entrevista técnica live. Na Nearform foi uma entrevista que levou 1h30. O que eu tive que fazer foi compartilhar minha tela, abrir o Draw.io e resolver um problema de arquitetura de nuvem. Então perguntaram, você tem um sistema mobile, tem um back-end, tem um banco de dados, como é que você começa a arquitetar isso? E aí você tem que desenvolver, arrastar as caixinhas, né? Falar, isso aqui é uma subnet que eu vou colocar um security group, vou proteger o banco de dados assim. Aí o cara vai te perguntar, o que que é uma subnet? O que que é um security group? E baseado naquilo que você vai falando, vai aprofundando no tema para ver o quanto você vai. Ah, Muitas empresas também fazem uma entrevista, te colocam para conversar com o cliente que você vai ficar alocado, e aí uma entrevista com líderes. E a entrevista com líderes, ela costuma ser interessante ali com gerentes e tal, porque muitos gerentes vêm do técnico. Então, ela acaba sendo mais leve do que a entrevista técnica ou que o desafio, só que mesmo assim rola algumas perguntas técnicas nessa aqui. Então, tá preparado, né? Você vai um pouco mais relaxado para essa, você já está com o pezinho dentro da empresa, mas ainda assim vão rolar questões comportamentais, como você faz para aprender, como você lida com trabalhar em equipe, como você prefere se comunicar, mas também rolam perguntas técnicas aqui. Aí, galera, legal. Você foi muito bem, você passou em tudo. Como é que você sabe se aquele lugar que você está conversando ele vale a pena mesmo de se trabalhar? Isso aqui é um mindset, é um diálogo que eu coloco, que é uma regra que eu tenho para mim, mas eu sei que pode funcionar diferente para outras pessoas, tá? Isso aqui é bastante de opinião, tá?
É, eu considero esse diálogo aqui, tá? Então, um americano fala para você, quando você vai negociar o salário, que se eu for pagar o que eu pagaria para um norte-americano, eu contrato esse norte-americano. Eu respondo, então, se for para receber o que eu trabalho, que eu receberia de uma empresa brasileira, eu fico no Brasil. Porque eu mesmo não sou muito fã dessa ideia de ser visto como mão de obra barata, né? Como eu falei, nós somos muito bons, nós temos que valorizar nosso trabalho, a gente vai entregar igual ou melhor do que as pessoas de outros países, então essa daqui é a minha visão, né? E aí você tem aqui algumas flags para você ver quando a pessoa começa a falar da vaga com você para ver se aquilo é legal ou não. Uma coisa que muitas empresas fazem é compartilhar o range de salário na vaga do LinkedIn. Então falar, olha, a vaga vai de tanto até tanto. Isso daqui já abre uma possibilidade enorme de você entender se é de fato aquilo que você está procurando desde o início, você conseguir fazer uma negociação, enfim. Geralmente quem tem bom salário usa isso como vantagem competitiva. Então, eu vejo isso aqui como um ponto muito bom mesmo de quando fazem. Um sinal amarelo, não é vermelho nem verde, é quando o escritório, a empresa que te procura, fala que está buscando especificamente profissionais Latam ou tem escritório Latam Brasil. Antes de eu explicar por quê, deixa eu comentar um fato engraçado sobre a minha ignorância. Eu passei muito tempo achando que vagas Latam era para trabalhar para a TAM mesmo, para a empresa, para para a companhia aérea. Depois que eu fui entender que Latam significa Latin America, então é América Latina. Tá? Eu achava estranho, eu falava, caramba, quanta consultoria, né, que trabalha para Latam. Então, assim, existem vagas que são específicas para Latin America, e isso é ok se for em relação ao time zone, na minha opinião. Porque muitas vezes tem algum cliente ou dos Estados Unidos ou da América Latina mesmo, que prefere trabalhar com pessoas que estão num time zone mais próximo para conseguir se comunicar e tal, ter uma janela de horário mais próxima. Outras empresas usam essa questão de ter escritório no Brasil ou Latam por causa da questão de salário baseado em location. Então, algumas empresas estudam o Brasil, estudam a situação econômica, o quanto que a gente ganha aqui, qual que é a vantagem de mercado, enfim, e acabam pagando mais para profissionais da Europa, pagando menos para profissionais do Brasil. Eu acho que, assim, ainda assim pode acabar valendo a pena, tá? Mas eu, particularmente, sinto um cheiro ruim em relação a empresas que fazem isso. E outra coisa, muitas vezes essas empresas vêm discutir o salário em reais, porque eles têm escritório no Brasil, conseguem te contratar CLT, e aí, na minha opinião, não vejo tanta diferença entre trabalhar para uma empresa assim e para uma brasileira. E um outro ponto é olhar o Glassdoor. O Glassdoor tem ali uns geralmente bons spoilers sobre o que vai acontecer depois, né? Em relação a salários, cargos, o que as pessoas falam sobre a empresa. Então, acho que vale sempre a pena dar uma olhadinha ali. Ok, você viu que vale a pena, você quer trabalhar lá, como é que você faz? Então, para você conseguir trabalhar para uma empresa de fora que não tem um escritório no Brasil, que, como eu disse, na minha opinião, acabam sendo as melhores, você precisa abrir uma empresa. Então você tem que ter um CNPJ, e você vai trabalhar com um modelo de trabalho que é o contractor. O contractor, que é uma palavra bem utilizada aí por essas empresas, né? Ele é realmente um contrato de prestação de serviços. Então você não é juridicamente um funcionário da empresa de fora. Eu, por exemplo, eu abri minha própria empresa de consultoria, que tem esse logo aqui, ela se chama TechMan, é uma consultoria de cloud, DevOps, então, juridicamente falando, eu sou CEO, CTO, founder, enfim, dessa empresa, e a Nearform é o meu cliente. Eu quis fazer esse logo bonitinho aqui, porque a gente nunca sabe o futuro, né? Questão de pensamento de longo prazo. Posso, em algum momento, crescer a empresa, ajudar o trabalho da comunidade, auxiliar a galera, enfim. Mas você pode também só criar ali um nome genérico só para ter o CNPJ e conseguir trabalhar para fora. Uma coisa que é necessária é você ir atrás de um escritório de contabilidade. Existem serviços baratos, como o Contabilizei, enfim, ou então você ir atrás de um escritório de contabilidade maior. Eu optei pela segunda opção. Para abrir uma empresa que não seja MEI,
E assim, deixa eu falar um problema legal de se ter. Existem alguns problemas na vida que são bons de se ter. Geralmente, quando você tem uma vaga dessa, o teto do MEI não é o suficiente. Então, você precisa abrir uma empresa com mais burocracia, mas seja feliz por ter esse problema. Para você fazer isso, tem muita papelada, muita burocracia, e você vai precisar da ajuda de um escritório de contabilidade. É, precisa ir em secretarias, envolve muita questão burocrática mesmo. Então, é muito importante ter um contador. No meu caso, o tipo de empresa que eu abri é uma sociedade limitada unipessoal, que está dentro do Simples Nacional. Você só não pode ter um sócio nessa modalidade. E realmente eu não preciso porque eu estou querendo fazer aqui. Para você receber o dinheiro, de fato, existem algumas plataformas de pagamento internacional. Eu utilizei bastante tempo a Husky, que facilita bastante o processo. Ali o dinheiro cai eles te mandam uma conta internacional. Você coloca a sua conta nacional, no meu caso do Nubank, né? E ele converte automaticamente a moeda no dólar no dia que chega para real e cai na sua conta no Brasil. Você tem uma experiência igualzinha você teria se você trabalhasse no Brasil. É bem legal. Tem o Payoneer, a remessa online, muita gente utiliza. Eu saí da Husky e comecei a utilizar o Transfer Bank, que é uma menos conhecida, mas é sensacional. Estou utilizando já há alguns meses. O que eu achei interessante dessa ferramenta é que ela te ajuda melhor a controlar a questão do câmbio, né? Mas sem ficar olhando o dólar todo dia, porque uma coisa que eu gostava da Husky é que o dinheiro cai na sua conta e pronto, você não precisa se preocupar. Mas nisso você acaba perdendo, às vezes, a questão de conversão, né? No Transfer Bank, eu consigo colocar um preço-alvo. Então, eu não preciso olhar todo dia. Então, igual na bolsa de valores, né? Para quem tem ação na bolsa, você consegue colocar stop loss ou quando que você preço-alvo de venda, né? No Transfer Bank, você consegue fazer algo parecido. Você fala, ó, automaticamente, quando o dólar bater nesse nível, em tantos dias, converte para minha conta. Isso, para mim, foi o que eu achei mais legal dessa plataforma. E, por fim, você sempre precisa fazer notas fiscais para estar em dia ah, com o governo, né? Essas notas fiscais muitas vezes é a própria contabilidade que faz, o escritório que faz. No meu caso, o escritório de contabilidade me ensinou como faz. Eu todo final de mês entro no site da Secretaria de São Paulo, gero a nota fiscal e mando de volta para o escritório. Outra coisa que funciona aqui, dessa questão burocrática, é como que você cobra a empresa, né? A empresa, diferentemente de quando você trabalha com CLT, algumas das coisas que eu estou falando aqui eu sei que são bem comuns para quem já trabalha de PJ, né? Mas eu, por exemplo, vim do CLT e já comecei a trabalhar de PJ direto nessa questão de trabalhar para fora. Mas você sempre acaba tendo que gerar uma invoice. Tá? Uma invoice é uma fatura, é a maneira como você cobra pelo seu serviço. Então, todo final de mês, eu mando uma invoice para o pessoal que cuida disso na Nearform, e aqui eu coloco uma descrição, né, das coisas que eu fiz. Eu utilizo a ferramenta Lano para isso. Você não precisa utilizar ferramenta nenhuma, isso pode ser um Word, um PDF, enfim, o que for. Eu acho mais fácil gerar via ferramenta, porque ele já tem um templatezinho bacana e já te indica ali as informações de uma maneira mais fácil. Então aqui eu tenho a Nearform cadastrada como cliente, eu coloco aqui, já preenche para mim todas as informações da Nearform. Aqui na direita tem as informações da minha empresa, né? Techman TI Consultoria, aqui alguns dados, né? O CNPJ, o endereço, o telefone, e-mail, tudo isso. Aqui embaixo eu coloco uma descrição, né, do porquê, o que que eu estou cobrando, quantos dias, no meu caso eu recebo por dia, algumas empresas funcionam por hora, outras por mês, enfim. Aqui você coloca baseado naquilo que foi acordado. No meu caso, dá 20 dias, 22 dias, 18 dias, depende bastante do mês, e se eu tirei folgas ou não. E aqui no final, aqui embaixo, né, não sei se dá para ver pequenininho, tem as informações bancárias, né? E essas informações bancárias, ela vem da própria plataforma de pagamento, né, do Transfer Bank, do Husky, enfim, eles te colocam ali qual que são as informações do nome do banco, qual que é o IBAN, qual que é o SWIFT, informações que são relevantes na hora de você gerar uma invoice para cobrar pelo seu serviço. Assunto mais divertido de todos os slides: impostos. Como é que a gente faz?
para pagar os impostos e quanto a gente paga de impostos para o governo quando a gente faz isso. Tá? Então, tudo depende da categoria da empresa que você abre e de qual estado você mora. Então, ela varia aí entre 8% a 15% do seu rendimento, tá? O imposto que você paga que a sua empresa paga. No meu caso, eu estou pagando 8%. Eu sou de São Paulo e eu estou na categoria unipessoal. E quando você trabalha para o exterior, isso é interessante. Existem alguns impostos que são isentos. Então, assim, esses dois primeiros impostos aqui em cima, IRPJ, CSSL, não tem como fugir. Esses você vai pagar. Já PIS, COFINS e ISS, quando você mora em São Paulo, trabalhando para fora do país, eles são isentos. Então, assim, é sempre importante você confirmar esses valores exatos com o seu contador. Na hora que você vai transferir esse dinheiro para a pessoa física, você acaba tendo ou não mais alguns impostos. Então, você pode transferir, quando você transfere o valor, você não declara, você declara depois, né? E no momento que você declara isso, você pode colocar isso como prolabore ou como distribuição de lucros. E você não precisa ser 100%, você pode optar, colocar uma percentual como prolabore e outro percentual como distribuição de lucros. É importante você saber que quando você ganha como prolabore, que é o salário do empresário, né, você vai gastar 31% de INSS, que você paga 20% como empresa e 11% como pessoa física. E você tem impostos de imposto de renda, dependendo do valor do prolabore, né? Aí entra nas categorias normais de imposto de renda igualzinho o CLT, tá? Quando você vai para distribuição de lucros, uma coisa curiosa é que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que cobram 0% de distribuição de lucros. Então, o que você colocar como distribuição de lucros na hora de receber, você não tem imposto em cima disso. Então, é você que escolhe o quanto você quer considerar, pensando em INSS, enfim, e quanto você prefere a isenção do imposto. Falar de alguns riscos, né? Quais são os riscos que a gente corre indo por essa opção. Então, falando aqui o porquê não trabalhar para fora, né? Primeiro, a flutuação da moeda. Hoje em dia o dólar está alto, o euro está alto, a gente não sabe o dia de amanhã. Sempre existe um risco da moeda cair, e aí, obviamente, o seu salário vai cair junto. Então, essa flutuação, ela muitas vezes ajuda, ela é legal, mas tem meses que não. Então, você tem que estar preparado para isso. Outra questão é que, assim, o atestado médico não vale para nada. Então, se você estiver doente, né, existem muitas empresas que te dão até uma quantidade certa de sick days sem você ser descontado, nada do tipo. No meu caso, é bem simples. Você trabalha, no dia você recebe, você não trabalha, você não recebe. Então, não importa se você estava doente, se você estava de férias, o dia que você não pode trabalhar, você não vai receber. Então, isso aqui é uma coisa sempre importante para se peneirar também. Caso você seja demitido, isso é um contrato, não é uma demissão, então é um encerramento de contrato. Você não tem muitas garantias legais que você tem na CLT. E a gente não sabe as possíveis legislações e reformas que vão vir no futuro, por exemplo, nessa questão do imposto em cima da divisão de lucros, né? Hoje em dia é isento. O dia de amanhã a gente não sabe. Para finalizar, galera, o último slide aqui, só compartilhar um pouco de como que é o meu dia a dia, né? Como é que quando eu começo a trabalhar ali, o que que acontece, tudo mais. Então, como toda consultoria, eu geralmente fico colocado em algum projeto, né? Na Nearform, geralmente é um só. Você fica colocado em um projeto só, mas isso pode variar entre outros lugares, ou até o perfil do profissional, né? Tem gente que prefere ficar em mais de um projeto. E as tecnologias que a gente utiliza depende muito do projeto também, né? Nós somos vistos como experts, nossa opinião é escutada, a gente participa do processo de decisão, muitas vezes o cliente tem opiniões fortes, já que a gente acaba tendo que utilizar a tecnologia do cliente, mas nós não somos, muitas vezes, né? Depende da empresa, no caso da Nearform, não é só um outsourcing, né? Não é só o braço que importa ali, eles confiam na expertise e no conselho mesmo, nas decisões que a gente tem para dar.
E a gente tem algumas comunidades, né, que eu tirei aqui o print dos canais do Slack, que são comunidades cross-projeto. Então, a gente tem, por exemplo, a comunidade de DevOps interna da empresa, então que ali tem DevOps que estão alocados em diversos projetos, mas a gente compartilha conhecimento, compartilha links de ferramentas, de cases, discute se é melhor voltar para monolito ou não, porque a Prime Video fez isso em uma parte, enfim. E também tira dúvidas, né? Pô, aqui no meu projeto está acontecendo tal coisa, alguém consegue ajudar? A galera se ajuda. Tem outros canais para discutir sobre Web3, para falar sobre dados, inteligência artificial, enfim. A gente tem canais sociais também. Caipirinha é a galera do Brasil, então a galera do Brasil entra no canal Caipirinha. A Nierfest é um canal onde a gente discute sobre a festa que acontece uma vez por ano, que a gente trabalha remoto, todo mundo, mas a gente se junta na coisa que eu acho mais legal de se juntar, que é para celebrar. Então, às vezes acontecem meetups locais e essa Nierfest é um momento em que levam a galera toda da empresa para algum lugar do mundo, geralmente na Europa, para comemorar mesmo, passar um final de semana, 3 dias fazendo festa. É muito legal. E alguns outros canais para discutir sobre livros, bicicleta, postar foto de gato e cachorro, enfim, aquilo que a gente gosta ali fora do trabalho também. E é isso, galera. Assim, os projetos que eu trabalhei, eu trabalhei em 2 projetos até o momento. Ah, os dois foram relacionados a Web3 e descentralização, né? O primeiro de IPFS. Agora eu estou num projeto sobre identidades descentralizadas, então você ter wallets digitais, né? Carteiras digitais de uma maneira descentralizada. Então rola muita coisa interessante. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Valeu, galera, por me escutar e nós temos tempos para perguntas, Daniel? Opa, tem tempo sim, cara. Tem 2 minutos aí. Enquanto você responde as perguntas, eu vou compartilhar o link do Kahoot aqui para a galera no chat. Perfeito, eu vou abrir aqui já o Q&A. Então vamos lá. Eu vou começar a falar, tá? Me ajuda na questão do tempo, qualquer coisa. Fala aí a última pergunta, hein? Que tem bastante dúvida, que legal, a galera curtiu. Escolha uma boa, então. Porque daí não vai dar tempo de mais uma, eu acho. Ah, é uma só? É, porque a Vamos gente tem ver. 2 minutos aí. Tá, beleza. Vou fazer. Essa aqui tem que comprovar proficiência em inglês com TOEFL ou apenas a entrevista está ok? É, O Breno já respondeu essa. É exatamente isso aí, Breno. As empresas ligam para fala. O TOEFL eu tive que fazer pro intercâmbio, tá? O TOEFL muitas vezes é para a questão do intercâmbio mesmo, mas não para a empresa. Deixa eu responder só mais uma, Daniel, porque essa aqui já estava respondida, eu só vi agora. Deixa Boa. eu ver aqui. Ana. Tá, a galera tá perguntando sobre processo seletivo com júnior. Sim, é feito também, né? Eu não conheço muito de como funciona, mas eu sei que rola. Quais são as maiores burocracias que precisa estar atento? Isso eu expliquei durante a explicação, tal. Cara, eu acho que é isso. É recomendável deixar o perfil somente em inglês ou os dois juntos, PTBR? O Breno falou apenas em inglês, um exemplo, tal, tal, tal. Eu acho que isso aí, o Edson e Breno, depende da ferramenta, tá? Do Turing pode ser, mas o LinkedIn deixa você ter os dois e deixa separado, completamente separado um do outro, então não vejo por que não. E é isso aí, galera. Valeu. Qualquer coisa, me procurem aí no LinkedIn, a gente troca ideia. Estou sempre disposto a dar dica e conversar sobre qualquer coisa. Ótimo. Bora pro Kahoot, Francisco? Vamos pro Kahoot. Esse aí eu Boa. peguei mais leve do que da outra vez, hein? Porque a última vez eu acho Oi? que eu derrubei uma galera. É. Muito bom. A galera já está com o link no chat aí do Kahoot. O PIN do Kahoot é 861-8162-861-8162. Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Já tem bastante gente entrando no Kahoot. Deixa eu compartilhar agora a minha tela.
Boa. Foi na minha tela? Tem umas coisas do Zoom aqui, deixa eu tirar. Pronto. Tá vendo minha tela? Beleza. Sim. Ótimo. Muito bom. Fim do jogo 861, 862. Fantástica a sua apresentação, Francisco. Caraca, sensacional. Eu suspeito para dizer, para falar isso, porque eu gosto muito desse tema, cara. Eu gosto muito mesmo. E o pessoal, Obrigado. e o chat, cara, amassou aqui enquanto você apresentava. O pessoal compartilhou várias experiências aqui. Gostei até, inclusive, se você olhar aí no Q&A, as perguntas que foram feitas, muita gente aí participando nas respostas aí. Sim, obrigado pra galera que respondeu, principalmente o Breno aí, né, que já mora fora e deu umas dicas também pra galera. Eu sabia, sempre tem brasileiro que ou trabalha fora ou que mora fora ou trabalha aqui no Brasil pra fora mesmo. Tá cada Muito, vez crescendo mais isso, né? pois é, cara, sensacional, muito legal. É isso aí, galera. Deu tempo para entrar no Kahoot. Tá todo mundo vendo a tela aí, beleza? Vou dar play no Kahoot agora. Eu vou deixar lá bater 270, 270 eu começo. Foi. Primeira pergunta: o que é necessário para estar em dia com a lei brasileira? Inclusive, você falou uma coisa aí muito legal sobre os impostos que eu achei, que eu não sabia sobre isso. Uma coisa ali sobre o PIS, o CONFINS e o ISS, para Ah, quem sim. trabalha para fora, muito legal, eu não sabia disso. O que é necessário para estar em dia com a lei brasileira? CNPJ, emitir notas, contador e pagar imposto. É isso. O beabá tem que ter no mínimo. É isso aí, muito bom. Amassaram, vamos lá. Primeira pergunta, agora a gente vai para a segunda. Vamos ver o que é verdadeiro ou falso. Evoluir constantemente, aprender inglês e tecnologias usadas para o mercado ajudam a desenvolver uma carreira no exterior. Inclusive, você falou uma coisa que eu também gosto muito, manter o desktop, as aplicações em inglês, porque isso ajuda É. a desenvolver, treinar o nosso inglês. Eu sou adepto disso também. Isso E sem super, querer, né? Você vai aprendendo por osmose. sim, super funciona isso, é muito legal. É isso, ó, verdadeiro. Ó, muito bem, a galera amassou. Então, Elected Shark, Witch Lizard, Joyful Kitchen, Chicken. Terceira pergunta. Quais são boas razões para trabalhar no exterior? Aumentar salário e sair da bolha cultural. Sensacional, muito bom. As tecnologias usadas fora são sempre muito melhores. Então, a galera que respondeu essa, não, porque aqui no Brasil nós usamos as mesmas tecnologias que eles usam lá fora. E digo mais, uma coisa que o Francisco falou, nossos profissionais aqui são muito qualificados, muito bons, inclusive porque nós aprendemos tecnologias novas, às vezes, primeiro do que quem está lá fora. Às vezes a Exato. gente já desenvolveu aqui uma comunidade que está amassando numa tecnologia e lá fora é algo que ainda não foi adotado, né? Então a gente é pioneiro em muitos aspectos.
A Vamos gente ver não deixa para trás em nada, galera. Ainda nada. falar que material de Kubicon e de comunidade brasileira, para mim, tá no mesmo nível. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Given Koala ultrapassou o Electric Shark e o It Gnu caiu de terceiro para. Ah, não, o It Gnu subiu. Muito bem, vamos ver. Rodou, hein? Rodou. Quarta pergunta. Saudações para o Ciro, na Holanda. Esqueci o nome da sua cidade, Ciro. É Enden. Deixa o cara responder, né, Francisco? O cara tá participando do Kahoot aí, eu tô desconcentrando ele. Muito bom. Trabalhar para qualquer empresa do exterior é sempre melhor do que trabalhar no Brasil? Falso. Falso. Diversas coisas para considerar, galera. Os Muito. riscos, se a empresa tem um ambiente legal, se você vai ser visto como um igual ou não, existem ambientes preconceituosos. Então, não é qualquer empresa de fora que é melhor do que qualquer empresa daqui, muito longe disso. Exato. Já ouvi muitos casos aí de pessoal que foi para fora e achando que era uma coisa, mas infelizmente foi outra completamente diferente. Giving Cola mantendo sua primeira posição, Darren Pelican subiu. A galera que estava ali em segundo e terceiro, tá, na verdade, todo mundo rodou da segunda para a terceira e quarta pergunta. Agora é hora da verdade. Essa talvez seja a mais difícil de todas. O que é uma invoice? Aí, ó, A cobrança. galera tava atenta, aí sim, hein? Cobrança que mandamos para a empresa, muito bom. Inclusive, a invoice nos Estados Unidos, que é onde eu conheço, acho que o Francisco também, é uma coisa super simples, assim, é muito parecido com a nossa nota de débito ou fatura de débito aqui no Brasil, não é igual a nota fiscal, é muito mais simples. E talvez isso possa depender de empresa para empresa nos Estados Unidos, mas aqui, onde eu trabalho, é bem assim Não, mesmo. é bem tranquilo, é bem tranquilo. É, Você discrimina o tipo de serviço que você fez, o tempo, quanto que custa e as informações bancárias da empresa. Acabou, é só isso. simplão, é isso aí. Legal, agora vamos para o resultado. DevOps Sem Fronteiras, trabalhando para o exterior. Terceiro colocado. Muito bem, muito bem. Temos aí, então, Shareful Puffin, Derry Pelican e Creative Lion. Meu Deus, que rodada! Mas que virada, gente, que virada. Eles amassaram aí, ó, a galera amassou de verdade. Muito bom, muito bom. Legal, pessoal. Os vencedores deste Kahoot tem um link para vocês aí em evidência, que é vencedores do Kahoot. Só clicar, preencher seus dados e mandar aqui para a gente. Beleza, pessoal? Francisco, sensacional, cara. Você amassou. Tá aí, você pode ler o chat aí depois, quando você estiver assistindo, que você vai ver que a galera adorou tua apresentação, cara. Foi muito legal mesmo. Show, obrigado demais. Valeu, Daniel. Até a próxima. Valeu, galera.